Boa noite, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Boa noite, Pedro. Boa noite, Aida. Boa noite, Brice. Quem mais está aqui já? Vou adicionar aqui o Brice na conversa, só um minutinho, por favor. Ok, Águida, vamos lá. Boa noite, Thalita, tudo bem? Boa noite. Boa noite. E aí, Wander, E como é aí, que como é que você tá? tá? Boa noite, Tudo bem? pessoal. Tudo ótimo, Tudo graças a jóia? Deus. Estou em ritmo de mudança aqui ainda, na bagunça. E segue, né? Segue, Vai dar segue. tudo Mudança é certo. complicado. Uhum. Sim, boa noite, É, Pedro. Boa noite. o pessoal tá chegando aí. O Pinduca não vai acompanhar a gente hoje, que ele tá com um compromisso também, surgiu de última hora aí. Então hoje vamos Tranquilaço. ser nós dois. Ainda Vamos, bem que eu vamos tô bem nessa. acompanhado, não tô enrolado, né? Pô, a gente fez uma corrida, a gente foi sair hoje, né? Foi dar uma volta hoje, fez Uhum. uma corrida, tava perto de 2 horas daqui, 2 horas e 10, 2 horas e 15. Fizemos uma corrida, acabamos de chegar em casa aqui. Super corrida. Chegamos em cima do laço. Boa noite, pessoal. Sejam todos muito Não deu tempo bem-vindos. de curtir o feriado hoje, então, Brice. Deu tranquilo. Deu. A gente foi até, O meu tava foi na até Gramado. programação mudança, mas aí Voltou. acabou abortando algumas coisas aí. Porque se depender de imobiliário é complicado, os caras combinam as coisas, não cumprem, aí marca uma coisa que você vai lá, você fica plantado, você cancela uma coisa para fazer outra. Então eu tô Faz dividindo em duas parte. casas. Metade aqui e metade aonde eu vou. Então você Beleza. dorme num lugar, almoça e janta no outro. Eu tive que parar tudo pela metade porque a imobiliária tá travando algumas coisinhas lá. Então tá meio enrolado. Tá bom. Mas faz parte, né? Vamos nessa. Ô, Márcio, Vamos embora, vamos embora. bem-vindo aí. Boa noite, tudo bom? Ó, o Daniel aí. Oi, Daniel. Já tá Tudo chegando. jóia? Uhum. Milton, seja bem-vindo. Quer aguardar mais uns minutinhos? Ver se entra mais alguém? Então, vamos Eu mandei uns nessa. convites pro Vamos, pessoal aqui no inbox, né? A Thalita tá pior que eu. Por aí, Thalita, desse jeito. Bem enrolado. vamos que a gente tem um tema muito legal aí para falar hoje. Uhum. Perfeito, perfeito. Eu tava estudando um pouquinho agora há pouco. Tava assim, tentando meditar um pouco mais no assunto, né? Porque é uma coisa que tem muito a ver comigo também. Passei por muitas vezes delegando a culpa para os outros, culpando os outros, né? E na verdade, assim, depois com o tempo, com a experiência, a gente vai entendendo que tudo é nosso, né? Tudo está nas nossas mãos. O sucesso, o fracasso, né? Sem nenhuma dúvida. Ó, o Felipe entrou Uhum. aí. Felipe. E esse tema, quando o Flander. Oi, Patrícia, tudo bom? Seja bem-vinda. Quando o Flander nos mandou os temas, né? Eu só dei uma olhada nos temas, pô, bati o olho nesse aqui, né? Flander, pá, cara, mas esse, Uhum. esse tema aí é a última, é a 10ª live. A Simone tá junto com o Pedro aqui. E assim, Boa poxa, noite, Pedrão. Boa esse, noite, esse tema Simone. aí eu quero. Vamos nesse. Uhum. Vamos nesse. Porque, né, É, é o é o legal, principal, assim, o né, Brito, dos que canais. todo mundo que eu convidei, e por incrível que pareça, né? A gente fala, nada é por acaso, né? Mas todo mundo pegou o tema que tava na cara que ia ser, sabe? E assim, aí os temas não foram. Ah, não, vou criar esse tema pro Brisa, vou criar esse tema pro Pinduca, esse vai ser para Azar. Não, os temas foram surgindo, mas na hora que jogou no grupo, aí você na hora que colocou ali no corpo do negócio, falei, cara, já tem as pessoas certas, né? Falei, só fiquei torcendo para que as pessoas pegassem, né? Os temas, né? Mas foi tudo E deu muito bem casadinho, né? Eu acho que é legal porque assim, aí fica com a cara da pessoa. Esse tema é a sua cara. Assim como foi o anterior da Elisângela, da Zália, o da Amanda, né? Todo mundo caiu com uma luva. O Sandrão quase saiu no tapa com a gente, que ele queria o tema 5 que era dele, falar sobre doação. Então foi assim, tudo muito bem amarradinho. legal. Ô, Flávio, tu não quer falar pro pessoal, quem não te conhece aí, o que é essa série de lives aqui? Aliás, que é uma série de lives, inclusive, né? Né? Da onde surgiu essa ideia dessa série de lives, né? Vamos lá. Isso. Bem, essa série de lives acabou surgindo num bate-papo com o Pinduca, né? Nós estávamos conversando, desde quando eu entrei no modo curso com ele, a gente já pegou bastante amizade.
E ele já me colocou assim contra a parede. Cara, você tem que fazer alguma coisa para você sair desse, ou melhor, para você parar de cavar, né? Que a primeira coisa para gente sair do fundo do poço é parar de cavar. E você está cavando, cavando e fica justificando os seus não cumprimentos de desafios, etc. Eu falei, tá bom. Aí eu falei assim, vou pegar vou começar a fazer umas lives. Porque eu tinha um medo de fazer lives por causa uma situação que aconteceu no meu passado. Eu tive um sócio aí que acabou aprontando legal com muita gente. Quando eu falo muita gente, passou da casa dos milhares de pessoas, que isso aí se faz vezes, passou da casa dos milhões de reais. E eu fiquei só com as dívidas, né? As dívidas e a fama. E ele foi embora com a glória e os milhões de reais para a Europa. Enfim, o meu maior medo era assim, se eu botasse a minha cara na internet para falar um vídeo, fazer qualquer coisa que seja, e as pessoas viram me cobrar, como fizeram por muitas vezes. Porque assim, eu tinha a minha empresa e ele entrou de sócio na minha empresa. Assim como ele fez com mais 8 pessoas. Então ele tinha 10 empresas ao todo. Ele era sócio. Ele investiu na minha empresa, comprou uma cota. De quase 50%. Então, quando nós fizemos a reforma, usei o recurso que ele investiu, ampliei, tudo mais, cara, isso foi para mídia. Saímos em TV, jornal e tudo mais. E aí as pessoas começaram a me conhecer. Como assim, eu era uma empresa do ramo de turismo. E o turismo você vende sonho. E se você não enfeitar esse sonho, não botar esse sonho para todo mundo ver, você não vende, né? A pessoa quer ver o destino, quem está indo, as pessoas que você já, seus clientes, porque eu trabalhava com um pessoal um pouco mais prime. Então tinha a galera aparecia, né? Então, enfim. E aí, toda hora estava na internet. Quando ele deu o BO e sumiu, quem que a pessoa associou a ele? A mim, O Flano. né? É. E aí começou, cara, vamos dizer assim, do mesmo jeito que eu tive aquela ascensão, você vai lá, você bate, você explode, fogos e tudo mais, comecei já a queda. E a queda foi de uma maneira assim, cara, igual o Titanic, afundando e arrastando todo mundo que estava na volta, né? De maneira apoteótica. Enfim. E aí começou ameaças e um monte de coisa. Inclusive, isso refletiu até nos meus funcionários, cara. Foi coisa muito doida. Eu tava lá em Nova York recebendo um prêmio, um funcionário me ligando, tem um cara armado aqui na loja querendo achar fulano que ele quer receber. E o cara tinha sumido já. E eu tentando falar com ele, ele me enrolando que estava num sítio, que estava não sei aonde. Resumão da história. O cara já estava na Europa já há uns 10 dias, nessa conversa que ele estava num sítio colocando a cabeça em dia. E aí começou, cara, só dor de cabeça. Enfim, então tudo que eu publicava na internet, as pessoas me marretavam. Aparecia um dia, eu botei uma propaganda de um grupo de Disney, deu 700 comentários na minha publicação do Facebook. Falei, estourei. Falei, agora eu vou vender o grupo de Disney, vou conseguir dar um respiro. E quando eu abri para ver os comentários, tinha Reclamação. comentário com foto. Você tem ideia? Nos comentários tinha até foto da minha família. Pessoas ameaçando. Fotos da minha família e tudo mais, tal, tal, tal. Cara, fui para delegacia, fiz denúncia de ocorrência, denúncia no Ministério Público. Enfim, fiz tudo que eu pude para ajudar essas pessoas. Né? Paguei um monte de dívida que não era minha. E quando a pessoa vinha cobrar de maneira mais incisiva, você acaba cedendo. Por mais que você fale que não foi comigo, não foi com minha conta de dinheiro. O cara tinha contrato, tudo com ele, não tinha nada comigo. Não entrou R$ 1 para minha empresa dessa galera que ele deu problema. Mas enfim. E aí, então, isso me gerou praticamente uma fobia de botar minha cara a tapa e surgir gente me criticando e tudo mais. Sei que isso aconteceu em 2019. Até 2021 ainda eu recebi ainda ameaças contra a minha vida. Você tem uma ideia? Eu sofri um sequestro relâmpago. Cara, foi um caos. Minha vida foi um caos. Eu perdi, assim, como eu falo, perdi tudo. Só não perdi a vida. Porque o resto foi tudo. Tudo que eu tinha, tudo que eu conquistei, o que eu tinha antes do negócio, foi tudo embora. Né? E isso mexeu bastante comigo. E no fim, então, eu acabei ficando com muito medo de fazer. Então, esse meu Instagram, ele já tem já uns 5, 6 anos. Mas você não vai, assim, você vai ver que tem um certo período que aparece minha cara nele. Eu não botava minha cara em nada. As postagens eram de coisa que eu achava legal da internet, ou então eu com meus filhos de costa. Para ninguém nem saber qual é o rostinho deles. Porque as pessoas estavam ameaçando.
Eu cheguei a ter drone em cima da minha casa filmando uma vez. Você tem ideia? O nível de coisa que chegou isso. Então, gerou um trauma muito grande. Então, eu não queria aparecer. Mas é como que você vai trabalhar se você não dá sua cara? Como que a pessoa, por exemplo, vai comprar um treinamento meu, uma palestra minha, qualquer coisa que seja, um e-book, se ele não sabe de quem que ele está comprando? Então, eu tenho que botar minha cara. Vou ter que mudar isso. Então, eu falei, vou pensar de uma maneira. E a ideia foi, eu comecei com as lives. Até então, eu comecei a fazer, na verdade, assim, comecei com pequenas fotos, botava um textinho e tal, dei uns BOzinho, resolvido. Aí você dá mais um tempo de esfriando, aí eu retomei com as lives. E por incrível que pareça, na minha segunda live, eu fiz as lives aqui no Instagram, beleza. Aí uma terapeuta aqui da minha cidade me convidou para fazer uma live com ela no YouTube. E eu fui fazer essa live com essa mulher. Meu amigo, no dia acabou a live, nossa, foi 1h40, perfeito, beleza. Nos comentários a gente não tinha nada no chat. No dia seguinte, essa mulher me liga às 7h30 da manhã. Flanders, sobre isso, porque diversas pessoas foram falar com ela no inbox. Saber Entendi. se eu não era o ex-sócio daquela pessoa. Aí eu contei toda a história para ela. Cara, enfim, você até os boletins de ocorrência que eu tinha. Resultado, a mulher ela nem me responde mais. Ela ficou com medo de associar a imagem dela comigo. Só que isso é uma coisa que aconteceu em 2019, já foi resolvido judicialmente, eu não tenho nada. Mas, assim, são as pessoas que, por mais que você explica, ele não consegue entender, porque ele tem a dor dele. Então, com a educação, eu já expliquei, forneci tudo que eu pude fazer, eu fiz. Só que chegou um ponto e falei assim, agora, eu falei, esse BO não é meu. Eu falei, o que eu pude para ajudar, eu fiz até o que eu não podia para ajudar essas pessoas. Só agora é você com a justiça. Todas as informações estão aqui, tudo mais. Do mesmo jeito que eu entrei na justiça, entre você também. Do mesmo que você foi enrolado, eu comprei uma casa dele. E essa casa ele vendeu para mais 2 pessoas. Ei, E fui despejado dessa casa por essas outras 2 pessoas. E o cara chegou na minha casa e falou, eu comprei essa casa também. E um desses caras era um juiz, o juiz não, um delegado. Você imagina o cara vender uma casa para um delegado e mais 2 pessoas. O nível de cara de pau que ele tinha. Então foi um e aí BO, vieram as lives, então, Flávio. vieram as lives, né? Que a ideia é recomeçar, é o recomeço, botar minha cara a tapa de novo e falar assim, do mesmo jeito que eu saí lá de baixo. Eu sempre fui uma pessoa, sempre trabalhei, vim de classe média bem baixa, né? Enfim, e saí lá de um balcão de uma agência de turismo de Rio Claro, num shopping de vendedor, e fui receber um prêmio como empresário de revelação do ano lá no Castelo de Caras, em Nova York. Então você consegue mudar a sua vida, sair lá de baixo e trabalhando, mas acontecem coisas que te puxam, mas eu já subi e desci diversas vezes na minha vida, por N problemas, né? Eu acho que me faltou um pouco de maestria estratégica na minha vida, que a parte emocional já estava até blindada, porque eu conheço pessoas que por muito menos já tinham se jogado uma ponte e etc, né? Mas enfim, Imagina. os traumas ficam, né? Isso sobrecarrega demais. Nossa, fiquei muito doente, cara, de tudo, bagunçou tudo de novo na minha vida. Né? Inclusive, até o pessoal fala que até essa retomada da minha doença agora recente é por causa de alguns restícios de coisas que vêm vindo, que às vezes ressurge, e você, por mais que você tenta estar bem emocionalmente, mas você ainda está machucado. Então não dá tempo daquela ferida cicatrizar legal e vai alguém cutuca de novo. Né? Então, mas segue. Exatamente. E como é que foram as lives, então? Já que agora, completando então. Essa, o pessoal que não sabe, que entrou aí agora, Uhum. essa é a 10ª live, né? Então foi 10ª uma live. trajetória de 10 lives, durou quanto tempo? Uhum. Quantas semanas? Olha, 3 começou dia semanas, 18 do mês, dia 18 do mês passado, o dia maio, 16, foi praticamente um mês de lives, né? mês. Mais um mês. Um mês aí, mais 2 dias, fechávamos um mês. E, bem, pelo menos para mim, assim, em relação à minha primeira live, eu parecia que eu estava sendo interrogado, eu não estava no interrogatório, né? Quando você vê naqueles filmes lá que você cai na salinha fechada, vem um agente do FBI e você fica, não sabe nem o que você fala. Por mais que tem todo o script na sua cabeça, o conteúdo, parece que sai tudo travado, parece que você está lendo, faz uma tradução no outro idioma, você está lendo um texto em aramaico para traduzir para português e passar para a pessoa. Porque não sai, não flui, né? E agora já está mais tranquilo. Aí agora você já começa a Que se cobrar, bom. pô,
ter entregado um pouco mais e tal, não sei o quê. Enfim, porque já vai ficando mais natural, né? Certamente. Ó, meu cachorro resolveu latir aqui. E O problema é que é o gato, o Flan, eventualmente, certo? vai marcar É, presença. ele tá me ouvindo e começa a latir. Certamente, algumas pessoas que estão aqui, talvez tenham, às vezes, um pinguinho, assim, é, com relação exatamente ao que tu falou. De se expor por um motivo ou por outro. Né? O Uhum. Flander acabou de contar o motivo dele. E eu já vou contar como é que eu conheci o Flander aí também. Mas fazer isso é um exercício muito bom para a gente Sim, se expor, né? A gente vem trazendo muitas crenças aí do nosso passado, de tudo quanto é tipo, né? De merecimento, de autoestima, olha, de medos, tem diversas coisas, né? Que a gente vem trazendo. E essa é uma forma muito boa de fazer, né? Então, sim. se alguém tem, ó, gente, pô, entrou uma galera aí, ó, o Gerson, o Cristiano, o Marcel, né? Ó, a Elisângela botou eu ia dizer assim, ó, se alguém tem, quer escrever, escreve aí, ó, eu tenho. Eu tenho Uhum. esse negocinho assim, sabe, de, poxa, porque no fundo a gente fica. O fulano falou o motivo dele, né? Mas a gente tem algum motivo de não querer se expor. Né? E Sim, normalmente ele está atrelado a algum medo. sim. E E assim, ó, por que eu tô falando Brito, isso? eu nunca fui tímido. Eu sou uma pessoa que nunca fui tímida. Eu É, sempre trabalhei, exatamente. dei aula, fiz palestra outras vezes. Mas o meu medo É, era dos dedos apontados, sim, né? sim, sim. É. Então, mas cada um de nós aqui tem medos diferentes. Todo mundo Uhum. tem de abrir uma live. Por mais, tô dando exemplo da live, né? Mas de falar em público, Uhum. de Sim. falar com a sua equipe, de expor uma ideia, às vezes, que tem de um projeto, em uma reunião, levantar a mão para falar alguma coisa num grupo de pessoas. É mega normal a gente ter esses medos. E todo mundo tem. Até quem está super acostumado. Dá um medinho. Isso acontece. É Uhum. normal, né? Sim, O, sim. hoje é quinta-feira, né? Quinta-feira. Na terça, a gente fez uma palestra numa cidade aqui perto, que é a cidade de Esteio, né? Uhum. E era uma palestra sobre inteligência emocional. E uma das coisas que a gente fala na palestra, apesar de ser bem pequenininho, né? Ali 2 horas, é sobre emoções, sobre como funcionam as nossas emoções e tal, né? E essa foi uma Uhum. das perguntas que veio. Como não ter, ó, não estamos fugindo do tema, tá? Tem tudo a ver com o Não, nosso perfeito. tema aqui, de assumir o Tudo está protagonismo, a liderança, conectado. né? Tá conectado. É porque a pessoa pergunta, mas como é que eu consigo controlar para não ter medo? Eu disse, olha, eu não sei. Eu tenho medo. E o medo e as 4 ou 6 emoções básicas, conforme a gente pesquisar, né, conforme a gente estudar, elas são. A emoção é uma coisa física. Né, falando, eu não tenho como Uhum. não ter o medo, porque ele se manifesta fisicamente. Agora, o que depende do quanto a gente vai estar preparado, nos conhecer, saber o que mais nos afeta, quando nos afeta, de que forma nos afeta, é a É uma duração que esse travadinha, medo vai Brice. ter e o tamanho que ele vai ter, né? E quanto ele vai me dominar ou eu vou dominar esse medo. Aí sim, Sim. né? Aí eu gosto de falar de dominar as emoções, porque não dá para deixar de ter, ainda bem que a gente tem medo, né? Eu dei o exemplo lá de, só ainda bem que eu tenho medo. Uma vez eu botei um grampo, quando eu era pequeno, eu botei um grampo numa tomada. Eu devia ter uns 4 anos, eu nunca mais esqueci disso. Ainda bem que eu fiquei com aquele medo de eletricidade, senão eu ia botar ali grampo nas tomadas e continuar botando. Então, a gente Eu tem fiz a medo, mesma coisa, Brice. seja de expor, olha, essa é clássica, Só que né? o meu foi a Lá com os tesoura. dedinhos de pequeno, tá na altura da tomada, inclusive. É bem fácil de fazer. Aham. Então, a gente tem os nossos, todos nós temos os nossos medos, né? A Uhum. grande diferença é aprender, e principalmente, né? Colocar em prática, tornar um hábito, tu reconhecer o medo. Né? Sim. Tô falando no medo, mas isso vale para raiva, vale para tristeza, vale para alegria e tal. Né? E Uhum. saber lidar com isso, essa não é uma coisa tão simples assim, mas dá para Né? E um aprender. sentimento bem canalizado pode fazer uma grande diferença. Às vezes, a própria raiva, quando você canaliza ela para um lado positivo, numa Sem competição, por dúvida. exemplo, você consegue superar seus limites muito fácil. É, sem Né? dúvida. Quando você quebrar A uma raiva é coisa, uma emoção muito forte, né, Flandre?
Uhum. Raiva. É uma emoção com muita energia, né? E a gente fazendo isso, levando para o lado correto, para o bom, pro lado bom da raiva, a gente pergunta, ah, mas a raiva tem lado positivo? Puxa, a galera Sim, fica. Aí fala, e o medo tem lado positivo? A galera fica, pô, mas como sim. assim lado positivo? Tem, tem, todo mundo tem, todas as emoções Nos têm, manter vivo é né? um deles. Nos manter... E aliás, ela conseguiu, porque a gente está aqui até hoje. Sim. Precisamos do medo, a Agnes disse. É isso, a gente precisa. Apesar, Né? eu tenho um amigo que ele fala assim também, que o medo nos separa do lado bom da vida, às vezes. Né? Porque a gente absorve medo dos Depende. nossos pais, medo de outras pessoas, e às vezes a É, gente vive uma coisa, sim. uma experiência legal. Que nem eu tenho medo de escada. Cara, de escada. Mas eu não tenho medo de altura. Eu tenho medo da escada. Que eu já soltei de paraquedas, fiz curso de paraquedismo. O meu problema é com a escada. Eu não confio em escada. Não confio em E andaime. agora? É esquisito? São coisas relacionadas à altura. Que você usa a escada para atingir uma certa altura. Mas eu não tenho medo Sim. de avião, não tenho medo de paraquedas, não essas coisas. Mas Mas pode assim, descer aí um também, né? dia, Pode usar uma. numa introspecção, eu lembrei o porquê que eu tenho medo disso. O meu pai era Ah, aquele mestre gambiarra, sabe? Aquele cara especialista brasileiro que ele faz a escada com. Chegava a amarrar os degraus da escada com arame. E muitas vezes assim, eu ia ajudar ele quando era criança no trabalho, e ia subir aquilo que eu desmanchava. Hein? Cheguei a cair da escada, caí de andaime com ele, porque ele tava nem aí. Né? Então aí eu falei, pô, então veio daí que vem meu medo de escada e de andaime. Não é que eu tenho medo de altura. Eu até gosto de altura. Agora falta só pular de bug jump. Mas o resto vai de boa. eu pulei já. Já pulou? Eu tenho um amigo aqui em Pulei, Limeira, tem uma pulei. empresa disso, já pulou várias vezes, mas eu não consigo, nunca bateu certo as datas. Ele falou, você está com Faz medo? Eu falei, anos cara, já. não conheço. Né? Então, enquanto eu não conheço, eu tenho medo. Mas até daí para É, faz frente, uns eu 20 converso. anos. Isso. 20 anos é 20 ano. anos, Tem que pular de novo. tem que pular de novo. Ah, eu de Ah, paraquedas eu pulei faz meu último salto. Eu fiz 6 saltos. Já estava fazendo um salto olha aí, sozinho. No meu que segundo legal. salto, o paraquedas abriu todo enrolado. No meu segundo salto sozinho. Aí a alternativa era descartar e usar o reserva. Só que aí, se eu usasse, fizesse isso na escola, eu tinha que pagar uma rodada de cerveja para todo mundo que estava lá embaixo que ia subir ainda. E naquele estava lotado. Ah, Eu falei, não. Aí qual é a outra alternativa? É tentar desenrolar o paraquedas que quer, você tem lá um tempo, né? E aí foi o que eu fiz. Eu optei por tentar desenrolar. Então eu fiquei lá tentando desenrolar ele até que eu consegui, ele abriu bonitinho e desci. Então a questão de altura não tem problema. Eu fiquei mais com medo de pagar a rodada de cerveja para a galera lá embaixo do que do pô, paraquedas torcido. que legal, cara. É, Hum, e o tema que o Flander me convidou para fazer a live com ele aqui, a gente falou no início, né, que eu super me identifiquei assim com o tema, porque que tá escrito em cima, tá? Quem não viu ali, ó, assuma a responsabilidade da sua própria vida. Porque, inclusive, perfeito. é o nosso tema principal, né, de todos os meus canais, né? O canal do Uhum. Telegram, ele é o tema principal. A gente sempre encerra todas as nossas dicas, o negócio, com a frase: assuma a liderança da sua vida, né? Porque eu não Uhum. preciso ser líder, a gente trabalha bastante com líderes, né, com formação de líderes, mas eu não preciso ser líder, não preciso ter equipe para ser um líder. Né, se você não E eu, consegue eu liderar a conheci, sua própria vida, vai liderar quem, né? eu conheci o Flander num dos treinamentos nossos. A gente terminou a quarta turma agora do Acelere Sua Liderança, Uhum. né? E o Flander participou dessa quarta turma agora também, né? Vê, pessoal, Certificou agora. quem não é aluno disso, super recomendo. Segue lá o perfil dele, a próxima turma que ele abrir, se inscreve, vai para cima. Vale muito a pena. A gente vai ter outra turma daqui a pouco aí. Daqui a pouco vai Uhum. ter outra. E eu sempre gosto de perguntar, né, Flander, nos treinamentos a gente pergunta de cara assim: levanta a mão aí, ou acena aí quem é, ou está no online, né? Levanta a mãozinha, quem é líder aí? Poxa, aí uma galera assim, duas, três pessoas. Aí, Sim. tá. São poucas pessoas. Cara, aí a gente começa a falar sobre liderar, sobre protagonismo, etc, etc, leis do protagonismo. Cara, aí no final, assim, cara, levanta a mão, quem é líder? Poxa, todo mundo levanta a mão, quase todo mundo. Começa a entender, né? Né? Começa a entender Mas é um tema o que muito gostoso de significa a gente falar. realmente liderar. Né? Olha o Márcio entrou Hum, aí. Tá entrando gente. Faz parte.
eu vou tá mandando, vou mandar mais uns convitinhos aqui, Brice. Eu deixo a palavra com você uns minutos aí. Se quiser tocar no Tá bom, assunto, compartilhar uma experiência sua. Eu vou mandar mais uma galerinha aqui, que eu lembrei do manda pessoal, fala, bala. você não me convidou. Sempre tem, né? Eu vou contando aqui uma coisa que eu acho muito legal sobre. E a gente sempre fala para os nossos alunos, né? Um abraço aí, Márcio. Uhum. Quando a gente está falando de protagonismo e nos nossos treinamentos presenciais, a gente também aborda muito esse tema, né? Ou às vezes com outros nomes, com o nome de autoliderança, ou com o nome de liderança, ou com o nome de protagonismo mesmo, ou responsabilidade, que nem a gente está aqui, né? E tem pelo Uhum. menos, né? Eu gosto sempre de contar 7 leis que regem o protagonismo, né? Sim. Às vezes leis parece aquele negócio, um negócio muito duro, assim, né? Mas são, são pequenas regrinhas, assim, É uma e maneira ela mesmo, lógica de você entender, né? né, de entender isso, né? Eu adoro método, né? Nos treinamentos a gente vê, eu sempre gosto de método, de ferramenta, e Uhum. acho legal para a gente entender, assim. Então, a gente sempre fala nessas 7 leis do protagonismo, porque são coisas que a gente faz ao longo do dia. Princípios, ou Márcio, Isso, eu ó, gostei mais top aqui. desse teu nome aí, tá? 7 princípios do protagonismo, pode ser. O Márcio fez o Potenza, que é a nossa imersão de 2 dias de inteligência emocional, e lá a gente tem um capítulo sobre protagonismo, né? Uhum. Somente sobre protagonismo. Então, é um negócio legal. E se a gente for ver, dá para a gente falar métodos também, né? Eu acho que o princípios eu achei mais legal. Vou usar esse aqui, tá, Márcio? Mais poético. 7 princípios do protagonismo, né? E aí a gente vai Uhum. ao longo da live, a gente vai falando alguns desses e a gente pode se identificar, né? Você que está aí ouvindo, será que eu faço um pouco disso? Porque às vezes a gente escuta as coisas, não, mas isso aí eu não faço. Será? Será que, ó, recomendo potência para todos? É isso aí, Marcelo. É perfeito, Será aproveita. que não faz ao longo do dia, né? E quando a gente junta esses princípios todos, poxa, aí a gente começa a ter outro tipo de resultado. Porque tem uma grande diferença. E o Flanz, eu fiquei muito tempo esperando que as outras pessoas me trouxessem os meus resultados, né? Que a empresa me ajudasse a trazer o meu resultado, que o meu Sim. chefe me ajudasse a trazer o meu resultado. Quando não acontecia, o que eu dizia? Não, 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 tá tudo bem, ainda não é o momento, É. né? A gente vai se adiando. Ainda não é o momento. Tava sempre tudo bem. Não é o momento, não é o momento, não é o momento. Tudo vai acontecer no momento certo. Poxa, eu acho que eu gosto dessa frase, tá? As coisas acontecem no momento certo. Mas qual é o momento certo? O que é que tu quer agora? Né? Uhum. Porque quando eu não tenho nada traçado, eu digo traçado assim, ó, escrito no teu celular, no teu caderno, exatamente o que vai estar acontecendo em junho de 2022. Exatamente o que é que vai estar acontecendo em dezembro de 2022. Onde eu vou estar, com quem eu vou trabalhando com quem, ganhando quanto, etc, etc. Cara, tudo isso. Quando eu não tenho isso escrito, quando chegar lá em dezembro, eu vou dizer, e aí? A pessoa vai dizer, e aí, atingiu as tuas metas? Eu disse, até não, cheguei mais ou menos Que no que eu meta? queria. E Que o que eu meta? não cheguei, eu vou dizer, não, ainda está em tempo ainda, não era agora. Uhum. Né? Só que, cara, os anos passam, os cabelos brancos vão chegando. E aí tu pensa, caramba, só um pouquinho. Se não foi agora, até agora a hora, quando vai ser? Quando será que vai ser essa hora desse negócio? Não tem aquela música? Quem não sabe faz a hora, não espera acontecer? Olha aí, é isso, é isso. Eu sempre acreditei muito nisso, mas eu não botava em prática. Eu dizia que eu acreditava, mas eu não botava Uhum. em Mas é prática. normal, né? Né? Também, a mesma coisa, Driss. A gente vai postergando as coisas, parece. Fica ali, É. assim, ou até mesmo romantizando as nossas não ações. Ah, não vou fazer agora, não, como você falou, não é o momento. Ou deixa, a gente fica esperando a pessoa nos dar o crédito. É isso mesmo. E a gente,
e a gente dá o nosso racional dá as desculpas. As Uhum. desculpas lógicas, né? De algo que o nosso emocional está produzindo. Sim. Então, a gente inventa um monte de historinha. Eu tenho medo de fazer. Eu não posso agora por causa não sei do quê. Não, isso aqui eu não vou aceitar porque a gente tem um montão de ou desculpa, de bengala, de historinhas que a gente cria, né? Mas na verdade, o nosso inconsciente, o nosso emocional, ele já decidiu as coisas, né? Me arrependo de não ter pensado como penso hoje antes. Pois é, Agda. Ó, a Águida Eu é às uma vezes penso seguidora isso. de todas as lives. Sabe que às vezes eu pensava isso, poxa, e por outro lado, né, a gente pensa assim, poxa, mas se eu não tivesse passado tudo que eu passei, ou o Flandre falou um pouco da história dele aqui, né, rapidamente, mas se eu não tivesse passado tudo que eu passei, eu não saberia o que eu sei agora, né, eu não Uhum. teria tido as experiências que eu tenho agora. Então, tá tudo certo, né, mesmo assim eu acho que ainda foi, pô, tá no momento certo, só que se eu tive esse. A gente gosta de falar de despertar, tem um outro treinamento nosso que é o Evolution, a gente fala que o tema dele é desperte sua autoliderança. Se eu já tive esse despertar, poxa, então agora é o momento, né? O momento de Uhum. eu, cara, realmente ir para cima. E essa é a primeira lei do protagonismo. Vou mudar aqui, você está a sugestão do Márcio aqui, mas esse é o primeiro princípio do protagonismo, né? Que é eu Uhum. não ignorar os fatos. Ah, mas a coisa é claro, é muito lógico. Pois é, mas por que será que a gente ignora? O fato é, chegou no final do ano e eu não atingi minha meta. Eu queria estar recebendo tanto lá no final do ano, seja de qualquer. Não estou recebendo. E aí a gente inventa uma história. A gente inventa uma desculpa. Não, você que quer é que esse ano teve a pandemia. Esse ano teve sei lá, o Bolsonaro. Uma hora é o Lula, outra hora, daqui a pouco vai vir não sei quem. Sempre tem um Uhum. motivo, né? Sim. Mas realmente entender que o fato, aquilo ali, o fato é que aquilo não aconteceu. Ou que algo aconteceu e eu deixei passar. Ou eu não agi, às vezes a gente ignora. Ignora. Ah, Marci, Uhum. seja bem-vinda. A gente ignora esse tipo de coisa. Então, esse é o primeiro, poxa, o primeiro princípio. Todos são super importantes, né? Os 7 princípios, assim, para a gente A gente fica caçando, às despertar, vezes, uma muleta para justificar o nosso medo, né? sem dúvida, Né? sem Eu dúvida. mesmo, quando eu superei o meu medo dos comentários que poderiam vir a surgir nessas minhas lives, surgiu a minha doença. Ela retomou. Então, assim, eu tive um pré-diagnóstico basicamente 15 dias antes de eu fazer a minha primeira live. Uhum. E só nesses primeiros 15 dias antes da live, eu perdi 7 quilos decorrente do Olha aí. programa de saúde. Até agora já foram quase 18 embora. E eu sempre fui muito vaidoso. Aí começou a falar, eu não tô com cara para aparecer. Eu tô com a cara de acabado. Hoje mesmo eu fui tomar banho antes de a gente entrar aqui na live. Eu fiz um vídeo para mandar para minha mulher, que ela tá trabalhando. Falei, olha só, olha quanto cabelo caiu na pia só de eu pentear o cabelo. A minha pia ficou lotada. E tá caindo. Então começa um monte de coisa que, se você não tiver bem, ou pelo menos sei lá, um pouco de foco no que você quer, você não vai fazer. Porque tudo que estava me puxando para não estar aqui fazendo essas coisas. Mas eu falei, não, eu vou fazer. Eu falei que vou até o fim. Eu sempre gostei de terminar o que eu comecei. Já comecei, agora eu vou até o fim. E eu peguei gosto. E eu quero, assim, na ideia é fazer mais depois dessa. É pegar, assim, a ideia é pegar vários livros e fazer, convidar as pessoas para a gente debater livros que possam vir a mudar a vida da gente. Como esse me ajudou em algumas partes, como tem outros que eu gosto bastante. E o convite para você já está feito desde já também. Uma próxima live aí, ou pensar, quem sabe, numa parte de alguma coisa futura. E eu agradeço mais uma vez por você estar com a gente aí. Capaz, capaz. Para mim é um mega prazer aqui. Oi, Ju, tudo bom? O Raju entrou aí. Seja bem-vinda, querido. É isso. Então, ô Flander, eu sigo, pelo menos tento, né? Seguir muito, assim, esses princípios e tal, de Uhum. protagonismo. Quem não pegou a história do Flander no início, depois tem a live gravada aqui. Uhum.
Ele contou rapidamente, mas ele passou por quase todos os princípios ali. Praticamente os 7 princípios, né? Porque Passei pelos 7. o segundo é eu não buscar culpados. Uhum. Né? E quantas vezes a gente faz isso? Por, por muitas coisas. Faz por coisas grandes, graves, Uhum. mas por pequenas coisas a gente também faz. Né? A gente busca Sim. culpado porque meu resultado não saiu porque choveu, porque não sei eu, porque veio um temporal, porque a internet caiu, porque se tivesse acontecido tal coisa, eu teria ido melhor. Mas olha, a gente pode se preparar de várias formas, né? Uhum. E eu gosto de estudar muito o estoicismo, né? Eu falo nos treinamentos, né? Sim, Que o sim. estoicismo é uma corrente filosófica, né? Ela não é uma religião, é uma corrente filosófica. Sim. Mas ela é uma filosofia prática, muito prática, com preceitos práticos e dicas para que tu coloque no teu dia a dia, né? Ela não fica só pensando e tal. E o estoicismo, ele tem uma máxima que, para mim, é a que rege muitas das coisas que eu faço, né? Que é tu te concentrar nas coisas que tu tem controle. Basicamente, tu atuar no que tu tem controle. Isso Uhum. também pode ser... Os outros, mas isso é uma coisa tão lógica. Mas se a A gente gente for não parar faz. para pensar, não é o que a gente faz. Sim. Tá bem, bem distante do que a gente faz, né? Se Uhum. nós nos concentramos 80, 90% do tempo nas coisas que a gente não controla. Em nada, né? Eu quero controlar, se a gente está em casa, eu quero controlar o meu filho. Quem é que acha que pergunta para alguém, ah, eu controlo o teu filho, a tua filha, vai dizer, não, claro, controlo, mentira, não controla nada. Aquela frasinha prática assim, ó. Você pensa que manda e ele finge que obedece. Ó, mas é menos nisso. Então, a gente não controla. Se tu tem uma equipe, tu é líder de equipe, tu não controla as pessoas. Não tem Não. controle nem sobre o horário, nem sobre o que a pessoa faz, nem nada disso. Ó, o Daniel foi um que entrou aqui entrou no lance do estoicismo, né, Daniel? E ele, ó, Uhum. ele começou a ler, botou ali que começou a ler meditações. Meditações, ele não está aqui. Meditações é o nome do livro que na verdade é o diário do Marco Aurélio, né? Do imperador Marco Aurélio, imperador romano, Uhum. né? Que ele foi um dos grandes ícones do estoicismo, talvez um dos maiores, ou o maior até, um dos 3 maiores. E o Marco Aurélio, durante toda a vida dele de imperador, ele fazia um registro no seu diário, era um diário dele, Sim. né? Não era para ser. E aí o que aconteceu? Depois da morte dele, ó, amorzinho também, eu também. Foca no que você tem controle e aceite o que você não tem controle. O Pedro, essa aí é a principal frase do estoicismo, né? E aí, depois da morte do Marco Aurélio, esses escritos, esse diário dele, ele foi reunido por um outro estoico e começou a ser publicado e vem sendo publicado até hoje. Esse livro Sim. chama Meditações, que na verdade Uhum. é é um Chega a diário, ser um né? manual, um guia. É um guia. Ó, sabia que eu ia falar desse assunto? Eu separei um livro aqui, ó, para quem gosta de livro. Eu não sei se aparece. Será que ele aparece invertido aí ou aparece certo? Tá invertido. Tá Pense como invertido? imperador. Tá invertido. Pense como um imperador. É isso. Esse livro é do Donald Robertson Ótima e dica. ele é um escritor estoico. O que ele faz nesse livro? Diário de Meditações. Ô, Daniel, é isso. O que ele faz nesse livro, tá? No Pense como um Imperador. Ele conta a história do Marco Aurélio e ele traz os ensinamentos estoicos do Marco Aurélio, que basicamente eles estão fortes no controle. Ó, a amorzinha, a Uhum. Lucila, a minha esposa já leu também. E ela se surpreendeu, Já porque eu comprei o percebemos, livro, viu, Bis? Pelo carinho li, nós de falar o amorzinho. Bonito ver eu isso, li o bonito. livro, ela não deu bola. Um dia ela pegou o livro, começou a ler, foi até o final rapidinho. É um livro mega Uhum. bom, tá? Mega, mega bom. E ele tá focado nisso. Te ensinar, e ele é muito prático, tá? Ele tem várias coisas práticas. Isso Uhum. que é o legal. É um livro de filosofia, mas ele tem coisas práticas para tu fazer durante o dia. Então, Sim. até
Diz, ele tem meditações. Tem. Ele tem meditações, mas não é meditação da forma que a gente pensa às vezes, né? Ele chama de meditações coisas práticas ao longo do dia. Tipo, de manhã, acorda de manhã. Primeira coisa, olha só. Hoje, ao longo do dia, eu estou saindo para me preparar para ter um dia com muito sucesso. E eu vou encontrar hoje uma pessoa que não vai ser justa, eu vou encontrar uma pessoa que vai estar com muita raiva, eu vou encontrar uma pessoa que vai estar querendo brigar comigo, etc, etc. Eu penso em 5 tipos de pessoas. E é uma preparação para começar o dia. E quando a gente encontra ao longo do dia, a gente diz, encontrei aquela pessoa. É realmente uma preparação para algo que vai te acontecer. Então, não vai Como ser se fosse uma surpresa. reflexão do seu dia, né? Só que É uma geralmente a reflexão a gente faz no final, né? Só que é uma reflexão antecipando, né? E se eu encontrar antecipando. fulano, como que eu vou reagir? Como Exatamente. que vai ser minha tratativa com ela? Reagir a um mau humor, como você diz, uma pessoa irritada. É assim, mas é bem legal. É muito mais É isso. prático de você ficar só. A pessoa fala, a pessoa associa meditação, você ficar lá sentado meio zen na caixinha do nada, às Isso. vezes. Esvazie sua mente, relaxe. Não é, às vezes não é isso, é refletir no que você quer para o seu dia, para a sua vida. Exatamente. E aí à noite, a outra parte da mente tem uma ao longo do dia e tem uma no final do dia durante o dia de hoje, quais foram as coisas que eu fiz muito bem e que eu Uhum. posso repetir? E quais foram as coisas que eu fiz e não deram tão certo e eu tenho possibilidade de melhorar para o dia seguinte? E aí Uhum. termina essa meditação estoica. É muito legal, tá? Esse livro é realmente sensacional. A gente tem que ler e quem quiser estudar mais sobre o estoicismo, ele tem muito a ver com assumir a responsabilidade da vida, assumir a liderança da sua vida, assumir o protagonismo da vida. Tem muito, muito a ver. Aí você não consegue meditar na caixinha do nada. Eu também não. Eu também não, eu não consigo, mas isso é uma crença, tá? Uhum. Ô, Rodrigo, Isso é uma crença. você Eu tem sei que é uma dificuldade para fazer crença. imersão? Você tem dificuldade para participar de imersão? Aquela assim, vou fazer uma Não, imersão para você entrar no seu passado, achar não sei quem. Cara, eu não eu tinha consigo. muito plano. Eu Eu já vou até uma achava que eu parte. não ia. Aí É. agora, O hoje meu em dia, problema é o seguinte, pô, assim, vai tranquilo. quando eu faço É. sozinho, é tranquilo. Mas se eu, que nem nós fizemos lá fizemos para a imersão, né, do Poder Absoluto e Isso, tinham mais de 70 isso. pessoas juntos. Aí tem aquelas pessoas que Aham. se emocionam mais, né? Que choram, gritam e tal. Cara, aí isso já se. Não, que eu tô chegando, um exemplo. Eu tô chegando na portinha que eu tenho que abrir na minha imersão, alguém abre a porta ali antes de mim e. Uau! Já era, Alguém cara. A fala. minha porta some. Eu tenho que voltar lá atrás de novo, novamente. A minha cabeça fica assim, ela fica buscando N coisas, né? O tempo todo. Então, pra mim é um pouco complicado. Eu sou aquele pessoa que faz um monte de coisa ao mesmo tempo. Então, às vezes, você focar em uma só é uma briga. Às vezes, para eu Ou, dormir, eu tenho que, eu imagino que eu estou num quarto escuro. Então, eu preencho toda a minha cabeça com o escuro, uma coisa preta, até vir o sono. Aí eu consigo dormir. uhum. Eu fico imaginando aquele lugar É. escuro, 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 e fica nessa briga, né? Eu já ia dizer e tu só confirmou, Flávio. Porque tu é uma pessoa altamente visual, né? Uhum, Né, dos três principais recebedores, né, de uhum. informações, tu é muito visual, né? Então, o visual fala assim, ó, eu preciso ver um quarto escuro, Sim, né? É isso que tu diz. Então, tu tem facilidade de imaginar coisas. E, cara, por isso, sim. imagina um montão de coisa, né? O teu sistema É representacional bom. provavelmente é o Ó, visual. eu fui domingo para a igreja de manhã, e aí eu cheguei assim, sentei, tinha uma coluna bem na minha frente, assim, para olhar o pastor falando. Eu não consegui ficar 2 minutos ali. Olhei pro meu amigo, ele foi que me levou para conhecer a Tá? igreja dele. Tem Ele que falou, eu ver. gosto de sentar aqui. Falei, cara, para mim não dá, porque eu preciso ver quem tá falando. É isso. Eu O vou ficar visual aqui é ouvindo assim. essa coluna, que é o visual, me É. atrapalha. Eu tô aqui no lugar, nossa, aí beleza, perfeito. Tô me enxergando tudo, consegui me concentrar, bonitinho. Senão a cabeça vai É. embora. O visual é muito assim. E aí tem tudo.
para quem gosta de fazer meditação ou algum processo de visualização, ou com PNL, alguma coisa, né? Então, precisa entender de sistema representacional, de quais são os seus Uhum. sistemas, né? É, Uhum. eu sou muito auditivo, muito, muito auditivo, né? Então, qualquer barulho me puxa a minha atenção. Então, o que que eu faço? Quando eu vou fazer alguma visualização, eu boto música, de preferência com Uhum. fone. Poxa, porque aí eu fico me concentrando no Você fone, está na imerso música, realmente naquilo ali. isso, e aí, poxa, aí vai tranquilo. Agora, se tiver latir o cachorro, não sei o que, puxa, eu faço, acontece isso, puxa, vou lá longe, aí tem que dar um tempo, voltar, e aí demora para visualizar. Então, quem é muito auditivo não tem tanta facilidade para visualizar as coisas, né? E é um Uhum. treino. Eu era bem, para mim era um desafio. Eu dizia, eu não consigo imaginar. Eu falava isso. Quanto mais eu falava, menos eu conseguia. Lógico, né? Uhum. Então, como qualquer hábito, se torna um hábito, a gente começa a visualizar, fica cada vez mais fácil, né? Olha, Tem assisti que um filme treinar. ontem, mais ou menos nisso que você falou. Apenas imagine. Vai Não achar no conheço filme. YouTube. Apenas É? imagine. Apenas imagina. Isso. Muito bom. Eu assisti na imersão. Oi, amor, tudo bem? Vou anotar. Foi dica de um mentor que eu estava falando na questão de lançamentos, né? E ele falou muito sobre propósito do seu produto, quando você quer lançar, que isso tem a ver com você. E ele deu a sugestão, né? Ele Aham. falou, um filme para vocês refletirem em cima de propósito, de vida, tal, assistam. Apenas imagine. Que Ó, é já a história anotei de um aqui. cantor. O cara criou a música tal, e a música apenas imagine. Então, o pai dele falava que os sonhos não valiam nada, que ele ficava só imaginando as coisas, ficava no mundo fantasiando, né? E era tudo o contrário. Então Sim, ele provou que quando você tem imaginação, a sua vida vai fluir. Quando você deixa de imaginar, deixa de sonhar, você já pode partir, né? sim. Vou procurar, vou procurar. Ó, agora que eu fui bater o olho no relógio, 10 para as 9, já passou muito rápido. Poxa Boa, vida. boa. O Parece tempo que nós é começamos 8 livre, e meia. viu? É? A gente vai de acordo com o seu tempo. É. Não, vamos falar, porque depois eu falei são Você sete falou leis. três, A né? gente falou primeiro, não ignorar, né? A gente não ignorar as coisas que realmente estão acontecendo, não buscar Uhum, culpados. A terceira, certo. é sobre criticar, né? Uhum, Não criticar, porque isso a gente também faz. A terceira e a quarta é não criticar e não julgar os outros. A gente faz isso com uhum. muita facilidade, né? O tempo todo. E é um hábito. E vou dizer, hoje eu tava com esse. Não adianta, tu sabe, tu já pratica, e hoje eu saí assim, a gente saiu de casa, eu tava. Aí a Luciana me falou, hoje tu tá. Eu disse, pois é, eu sei que eu Tá tô. daquele Porque jeito hoje. o trânsito trancou, tinha obra, olha, aconteceu 1 milhão. E eu, pô, cheguei em um certo momento, eu tava, poxa vida, eu tava mesmo praticando, a gente acaba fazendo isso. Tá? A gente Uhum, acaba. E não precisa ser grandes críticas, não. Pequenas críticas já. Porque o mal que faz para a gente é o mesmo. Né? sim. O mal de criticar ou de julgar, lógico, faz muito mal para nós quando a gente faz isso do que para outra pessoa. Né? Às vezes a outra pessoa nem sabe. Mas é um hábito deixar de fazer isso. A gente sempre busca nos Uhum, treinamentos também, cara, começar a fazer exercícios. De olha, amanhã eu vou ficar a manhã inteira sem julgar ninguém. Não vou falar nada. Eu vou pensar e vou deixar o pensamento ir. Depois vou tentar passar um dia inteiro sem julgar. Depois vou tentar não pensar mais sobre isso. Né? E ao invés de julgar e criticar, eu ficar curioso. Essa é o pulo, né, do gato. Por que sim. será que E aquela não é pessoa só com os faz o que. outros, é com a gente também, né? A autocrítica, o Sim, autojulgamento também, né? sim, certamente. Né? Porque às vezes a gente deixa de fazer algo, não aceita um projeto, não aceita uma promoção, ou ir para um outro lugar, para uma outra empresa, não aceita fazer uma live, porque a gente está se criticando, se julgando. Muito, muito, de maneira muito, muito alta isso, né? Alguns perfis de comportamento Uhum, fazem isso mais que os. E também é algo que a gente pode regular.
com o tempo, com exercícios, com métodos, com ferramentas, né, a gente pode ir regulando isso de maneira muito tranquila, assim. Isso tudo somado, né, Fernando? Todo esse monte Sim. de coisas ali é que aos poucos não tem um botão, né? Como é que eu vou começar a assumir a liderança da minha vida, assumir a minha realmente não tem um botão a chave Autoresponsabilidade. eu aperto, não tem isso, né? Mas tem pequenas coisas que a gente pode listar para quem gosta se punindo, né? Se punindo. Eu adoro fazer checklists assim, né? De coisas. Então, tem pequenas coisas que a gente pode ir fazendo com o passar dos dias, mudando o nosso comportamento até ele se tornar um hábito, que daqui a pouco os resultados começam a vir e diz, pô, mas olha só, isso nunca aconteceu comigo, agora tá vindo. Tô tendo esse resultado Vai aqui, tô tendo aquele sequência. resultado lá. Mas ele é fruto, né, falando de algo que a gente veio fazendo ao longo do tempo, Uhum. mesmo sem notar. Ou quando alguém vem para ti e diz assim, poxa, mas o que tu tá fazendo que tá diferente? Opa, esse é um mega sinal também. É Uhum. sinal que tu tá tendo mudanças, talvez tu não tenha percebido, mas as outras pessoas estão percebendo, né? E a gente tem uma dificuldade maior de se perceber, assim. Isso é mega normal, assim. Acho que Então, até a ideia de nos dar crédito pelo positivo, acho que é mais fácil a gente perceber quando está errando, fazendo o lado é, negativo do que o lado positivo, às vezes. Daí você vai falar para ele, fala assim, é me verdade. fala 10 defeitos seus. Você fala 50. Fala 10 qualidades. Vai sair duas, três com dificuldade. Às vezes, né? A gente faz é, no, no Evolution, que é a nossa imersão de um dia, tá? A Uhum. gente faz a gente faz uma dinâmica sobre heroísmo. Uhum. Aí todo mundo pensa, né? Pensa num herói e tal. Aí todo mundo pensou no Super-Homem, na Mulher Maravilha, no Capitão América. Pessoas com altos megapoderes, superpoderes e tal, Sim. né? E aí a gente começa a trazer dentro da dinâmica, imaginando que o pessoal faz em dupla, um contando para o outro, a gente começa a trazer pequenos momentos, né? Devagar, ó, são 6 momentos na vida de cada um e a pessoa se reconhece. Poxa vida, mas olha só, teve um momento da minha vida que eu fiz isso aqui, que é uma Uhum. característica de um herói. Sim. E com o passar da dinâmica, tu começa a reviver momentos em que tu teve muito sucesso, sim. E ora, se eu Uhum. já fiz isso aqui muito bem feito, eu posso fazer de novo. Quando chega no final, tu já percebeu, tu tem, a gente pede características de um herói antes, né? Aí as pessoas dizem, é forte, é determinado, é não sei o quê. Sim. São todas características que nós podemos ter. Ou melhor, Sim. que a gente já teve em algum momento. Só nem Sim. sempre a gente fica lembrando, que é o que tu falou. Eu lembrei disso porque tu falou. A gente não percebe as coisas boas que acontecem, não percebe os momentos que a gente foi muito forte, que a gente teve muito sucesso. Esses aí a gente às vezes deixa meio de lado, esses momentos, né? E acaba dando mais atenção para aquilo que eu não consegui, que eu fiz errado, né? Que tentei várias vezes. A gente às vezes dá mais atenção para isso e essa dinâmica faz isso. Faz por a pessoa Sim. reconhecer, cara, olha só, eu tenho essa força já Olha lá, dentro foi o de meu mim. amorzinho que entrou também, ó. Olha, Acabou de chegar, ela seja já bem-vindo. entrou na live também, a Lu. E que a Agra botou? O psicólogo pediu para fazer a lista das minhas qualidades. A Léo disse que levou 3 dias. Hoje ia ser mais fácil. Olha aí, é Aí isso. ele conseguiu, poxa. Tem gente que você pede para ele fazer a lista das qualidades, ele te enrola e não entrega nunca. Que nem eu vi É esses verdade. dias, a mesma questão que você falou de associar as pessoas com os superpoderes, né? Que ela tem um Uhum. superpoder comparado com um herói e assim por diante. A mesma coisa, se você for pegar para o viés religioso, por exemplo, quando você fala, pessoa, você já operou um milagre na vida de alguém. Eu tenho certeza que você já fez alguém enxergar, já fez alguém caminhar, já fez alguém Sim, ouvir, não foi? Né? Com seus exatamente. ensinamentos, o cara conseguiu enxergar de uma outra realidade, conseguiu ouvir a vida de um outro jeito e assim por diante. É que às vezes a pessoa leva no sentido literário e se bloqueia. E não foi uma metáfora que você fez para ele entender o ponto de vista e começar a refletir sobre a vida dele. Então, essas associações com super-heróis, até mesmo com a questão religiosa, Jesus Cristo, etc., ajuda muito a pessoa a entender as dificuldades, as suas qualidades, seus defeitos e seguir e viver. Exatamente. É isso mesmo.
Cara, que mais É o das quinto? leis? Falamos terceiro, quarto. O quinto é muito legal, que é o não reclamar Uhum. das situações, né? Ixi, esse sou eu. Esse é clássico, Já, né, hoje, Flávio? eu comecei meu dia lá assim hoje. Reclamando, É, brigando. e era o que eu estava contando. Hoje eu comecei, eu não faço isso normalmente, mas hoje eu comecei assim. Até aos poucos me dando conta que, cara, calma, calma. Eu já tinha me percebido, só que se perceber e se mudar naquele momento tão rapidamente, né, nem sempre é tão simples, né? Mas Uhum. aí ao longo do dia tu vai trabalhando, vai trabalhando, vai trabalhando, vai conseguindo. Então, o reclamar parar de reclamar é um hábito que a gente pode adquirir também. Porque é super Sim. fácil, né? Ó, esse é difícil superar. Ele tá falando. Porque é super fácil ficar reclamando, né? Muito, muito fácil. Ficar ali reclamando, reclamando. E isso qualquer um faz. É porque muitas vezes quando Qualquer você pessoa. reclama, você está jogando a culpa no outro, ou numa situação, e você se vê como perfeito, né? É Você isso, reclama por é não ter isso. isso, ou por não conseguir aquilo, e você está tirando o seu da reta, né? Você está É jogando a isso. culpa para o sistema, para outra pessoa. O sexto princípio, que nem falou o Márcio aí, ele tem tudo a ver com isso. Que é eu não me fazer de vítima. Ou eu ficar me fazendo Uhum. de vítima, né? Esse é o sexto princípio assim do protagonismo, porque muitas vezes a gente acha que as coisas acontecem conosco Uhum. e não para nós. Principalmente quando dá errado, né? Alguma coisa. Sim. Ah, esse negócio aqui está acontecendo Principalmente esse. comigo. Tudo acontece comigo. Ah, porque eu saí hoje, o trânsito trancou 3 vezes no caminho. Era obra, era não sei o quê, parecia que eu estava chamando o problema. E eu acho que quanto mais preocupado eu estava, mais eu chamava. Mais eu estava pensando isso. Assim, para de pensar, porque quanto mais tu está pensando, mais está atraindo esse negócio. Era o que eu ficava Sim. pensando, né? Mais atraía. Cada vez trancava mais. E assim ia, cara. Então, a gente faz isso. E é uma frase que às vezes a gente escuta bastante. Ah, por que que essas coisas só acontecem comigo? E a gente pode trocar só uma palavrinha, né? Essas coisas acontecem para mim. Então, se acontece para mim, tem um motivo de acontecer. O que que eu posso tirar de lição disso que aconteceu e que eu acho que não foi tão Uhum. bom assim? Esse é esse é um outro. E a oitava lei, que é não justificar seus erros. Isso eu passo muito, principalmente dentro de empresas, assim, né? Uhum. Normalmente, quando acontece alguma coisa errada, a primeira coisa a fazer não é tomar uma atitude para mudar, é querer Justificar. saber, é querer saber quem errou, o que que vai acontecer com a pessoa que errou, sabe essas coisas assim, né? Uhum. E às vezes se perde muito tempo nesse negócio. O tempo que tu poderia estar tomando uma atitude para que não acontecesse mais ou para sair daquele é o tempo que tu tá procurando lá, ou às vezes ou justificar ou procurando culpado, né? Ou justificar no sentido de não, isso aconteceu, mas não foi culpa minha. Eu fiz o meu máximo, mesmo assim não deu. Cara, paciência. Mas a gente leva É a muito tempo ideia nessa fase. do anterior, da pessoa, ele tira toda a responsabilidade dele, joga pro outro, porque ele é perfeito. Exatamente. É isso. Essas são as 7 leis, assim. Elas são tão fortes que elas se confundem até, né? Uhum. Muitas das 7 leis aí, dos princípios aí do protagonismo, eles se confundem e, que nem eu já falei, eles são hábitos, né? A gente colocando exatamente, tendo na cabeça o que é, onde eu quero chegar, de que forma eu quero chegar, o que que vai acontecer e como eu preciso agir, o que que eu preciso alterar ou não no meu comportamento. Poxa, essas são coisas que a gente consegue chegar e atingir com tranquilidade, Uhum. inclusive, né? Não precisa ser perfeito, é isso. Pula a parte da desculpa e vamos para a parte onde resolvemos, Daniel. É por aí. É mais prático, né? Sim, sim. Isso é o que o estoico falaria, né? O que é que eu posso fazer agora?
Olha, eu Exatamente. pegando aí a questão da frase de perfeição, eu ouvi uma esses dias que fala assim, né, que todos nós viemos com atributos e áreas a serem desenvolvidas, né? Que aí quando a pessoa fala assim, ah, ninguém é perfeito, perfeito só Deus. Eu até, aí depois que eu vi, o cara fez uma analogia sobre tudo isso, ele explicou da seguinte maneira: todos nós somos perfeitos, só que completo é somente Deus. Então nós temos os nossos atributos e áreas a ser desenvolvidas. E às vezes assim a gente Uhum. tem que estar se conectando com outras pessoas que têm aquilo que nos falta para a gente ir se completando. E até mesmo na questão Exatamente. dos sete princípios, sete leis, né? Então, se eu sou uma pessoa que reclamo demais, eu tenho que me conectar com uma pessoa que não reclama tanto. Só que a gente entendeu o quê? Se a gente reclama muito, a gente vai se juntar com outro que reclama, com outro que pragueja, com outro que julga. E acontece muito na empresa. Não é? Você vê lá as Acontece. panelinhas da galera que só reclama. É verdade. E vira aquela bola de reclamação, de murmúrio, de coisa ruim, de coisa negativa, em vez de procurar sanar essa área. Mas assim, é a falta de ter alguém para, às vezes, dar um direcionamento, ou até mesmo a pessoa tem um interesse. E para ele tá cômodo né, ficar reclamando e jogando a culpa nos outros, porque eles reclamam, mas nunca é deles, é sempre de outras pessoas, de outras situações. É isso. E essa é uma. Na liderança. Ô, Arruda, tudo bom? Cachel também chegou aí, sejam bem-vindos. Essa é uma das perguntas, cara, que dentro da liderança é uma das que é mais feitas, né? Como liderar Uhum. pessoas que são assim, pessoas que reclamam muito, né? Então, é uma das. Porque é um dos maiores desafios. Aquelas pessoas, ô Flávio, ô Flávio, tudo bom? Bem-vindo. Esse é um dos maiores desafios. Né? Agora, a gente encaminhando aqui para o final da live, mas Uhum. e tem várias formas, né, Flávio, de a gente atuar com essas pessoas. E uma delas é o título da live. Uma dos métodos da gente atuar, liderar pessoas que reclamam muito, é fazer com que a pessoa assuma o protagonismo daquela ação. Né? Então, de maneira bem prática, né? A pessoa está lá Uhum. reclamando, aqui na empresa não está funcionando bem, porque não sei, porque ninguém faz certo, porque isso aqui não está bom. Mas, poxa, é mesmo, Flávio? Pô, não está bom. Cara, eu concordo contigo. Pô, tem toda a razão, a gente precisa mudar isso aqui. Então vamos fazer o seguinte: quero contar contigo para ser a minha pessoa de confiança para me ajudar a resolver isso Chamou para aqui. ajudar. Opa, aí a visão muda totalmente, né? Porque a pessoa Uhum. saiu lá do problema, Uhum. ela era o problema e ela se tornou agora parte Parte da da solução. solução. E ela precisa agir, né? Então, isso é uma técnica muito simples, assim, né? O que ela botou? Uhum. Participei de uma formação, cheguei todo empolgado e querendo compartilhar. Minha colega disse que de forma alguma entraria, que tive que fazer videoaula. Se eu entendi bem, ela está dizendo que ela ela não queria parar para fazer videoaula, é isso? Mais ou menos? Isso. Acho que foi isso, É, é o isso, né? pessoal tem uma certa resistência com o online, com a vídeo. Acha que o conteúdo é raso. Cara, se for ver, a É isso pessoa mesmo. que a gente, o cara que assiste um curso online e vai até o fim, ele tem que ter um comprometimento maior do que o cara que está no presencial, né? Porque está na Uhum, sua casa, está no conforto da sua casa, tem tudo que faz para você tirar o teu foco e você assistiu até o final. Então, eu acho que exatamente. a retenção do cara é grande. Ó, foi isso que ela falou. Ó. Pensei comigo, não se deixa contaminar. A gente conta também que a resistência trabalhar um pouco mais. Esse é o sintoma que existe muito, né, dentro da empresa. Não é só na empresa, existe em qualquer lugar, mas como a gente trabalha muito com liderança, fala muito sobre isso, que é o anestesista. Né? Dificilmente não existe um anestesista aí dentro das equipes, né? O anestesista é aquela pessoa assim, tá lá um grupo falando, às vezes não tá falando nada de ruim, tá pensando, olha, pô, escutamos essas orientações, ou vai ter essas mudanças aqui, o que vocês acham? A gente será que vai melhorar? O que vai, né? Estão falando sobre algo que aconteceu, alguma mudança, algo que vai acontecer, e aí chega o anestesista, para do lado do grupo e larga aquela assim, olha, eu ouvi falar que esse negócio aí já tentaram e não deu certo.
e vira as costas e vai embora. Esse é o anestesista. Ele só chegou lá, largou um veneno, largou a anestesia e foi embora. Ou então fica, não, isso aí não funciona. Vocês não... E aí começa. Isso Uhum. sempre tem. Ou quase sempre, não dá para dizer, mas quase sempre tem. Né? Então, e a gente precisa aprender a entender essas pessoas. A primeira coisa, né? Porque ao invés de eu julgar e criticar, por que será que leva essa pessoa a falar uma coisa dessa? Né? Será que eu estou incentivando ela o máximo que ela pode? Será que eu posso trazer ela para ser parte da solução, não parte do problema? O que eu posso fazer para que ela deixe assim? E talvez seja uma pessoa que tem influência no grupo. Sim. Muitas vezes é. Né? Se eu trouxer ela para o lado bom da força, poxa, ela pode me ajudar muito mais. Enquanto ela está lá no lado negro, né? É mais ou menos isso. Oi, Anderson, seja bem-vindo aí. É, né? É isso. Che, então, pô, falamos nossas 10 leis aí, nossos 7 princípios. O que acharam aí? Escreve aí. Que acharam aí, gurizada? Alguns até já Pergunta. conheci, já fizeram treinamentos aí. O Daniel já fez também. Já fez o Uhum. Potenza lá, já fez isso. Lá nos princípios de protagonismo e tal. Que a gente trabalha nos treinamentos. Escreve aí o que achou, antes da gente fechar aqui. Alguém quer fazer uma pergunta pro Brisa aí, especial, ou para mim? Aproveita. Sempre tem aquele que quer fazer uma perguntinha no final, né? É, já. Ó, manda. O Daniel já mandou o nosso lema aí do Manda Mais. Ô, Agri, Uhum. muito Manda obrigado. mais. Fico muito grato. Que a gente usa também nos treinamentos. Como é que é? O pessoal inventou, o Custódio está aí agora, o pessoal inventou um lema novo. Hum. Os alunos inventaram um lema para o treinamento. Olha como foi legal. Como é que era o lema? Era uma mistura do Manda Mais com o que era que a gente fala, cara? Tem uma outra hashtag que a gente usa. Qual foi? Qual foi? Poxa, não vou lembrar, será? O Custódio tá aí, sabe. Qual foi? Aí a galera Eu falou no assisti uma final, live esses poxa, dias no YouTube e, e teve várias pessoas mandaram mandar mais lá, né? Você já lembra das imersões que você vai participando, mano. né? Fala, será que ele estava no mesmo que eu? Ou o pessoal tá Aham, adotando isso, né? tá adotando, é. O Daniel é dos nossos treinamentos lá. Ah lá, já quer saber quando que é a live estoica, ó. Já tem um tema aí, ó. Olha aí. Essa é uma boa ideia, hein, Daniel? A gente fazer uma live sobre liderança estoica. Olha, eu não vi Top. esse tema em nenhum lugar, hein? Live estoica. Vamos anotar aqui. Tem que anotar. Já Ideia toma quando conta disso surge, aí já, não pode deixar passar. anota. Liderança estoica. Olha aí. Vai dar um nó na cabeça da galera. O que é esse troço Com aí? certeza. Vou entrar só para saber o que é. Ô, Sim. Samuca, que joia. Valeu, querido. Aí, Ah, permita-se tá lá, o mais. Custódio Ó, o botou. Sandrão. Boa Permita, noite, Sandro. permita-se mais, Flutter. Pô, brigadão, Custódio. Valeu, Pedro. Ó, o Sandrão entrou aí. Permita-se Permita-se mais. mais. Porque a gente Top, ficava. top. Porque a gente fica durante o treinamento dizendo, cara, Uhum. te permite, né? Te solta, realmente permite passar um dia ou 2 dias, conforme o treinamento, permite passar um dia olhando para ti, né? Boa noite. Pensando na pessoa mais importante que existe. E aí Uhum. saiu o permita-se. Permita-se. Ó, comece, recomece, ó, o permita-se também sai daí, meu amorzinho. É. Então, juntou isso tudo, juntou o permita-se com o manda mais e ficou o hashtag, esse Permita-se é o mais. história. Permita-se mais. Deixa eu anotar também, Uma porque eu visão já tinha muito boa. esquecido. Ó. Permita-se mais. Olha aí. Mais original. Que legal, Uhum. gurizada. Que bom que vocês gostaram. Top, top. Que bom, Sandrão. Como é gostoso ver vocês estarem todos juntos por aqui. Poxa, que legal, que legal. Né? Na quinta-feira de feriado, o pessoal tá aí assistindo a live. É. Mas seguem lá, nos É. sigam lá que a gente vai. Vamos preparar uma live essa sobre liderança estoica. Tem muitos princípios assim do estoicismo que a gente pode usar na liderança, né? Muitos assim. E todos Uhum. eles levam para que a gente tenha uma coisa super importante, né? Que é a tranquilidade.
que a gente tenha um dia de paz. A gente comece o dia e não importa as coisas externas que estão acontecendo. O pau pode estar quebrando. É aquela parte do Tropa de Elite que o cara diz, né? Uhum. Vai entrar aqui, o pau pode estar quebrando. É tiro para tudo quanto lado. Tu vai fazer tudo com calma. Tudo como tu sabe fazer, né? E tudo da melhor maneira que tu pode fazer, com o teu melhor, o melhor que tu pode entregar Foi a melhor naquele entrega, né? momento, usar o Cortella lá, com as condições que tu tem, enquanto não tem condições de fazer melhor ainda, né? Mas Uhum. é bem nessa linha aí, bem nessa linha. E dá, Top. e dá, Perfeito. e dá pra fazer. Vamos E aí, nessa. assim que você Vamos marcar tiver então uma a data da sua live, me live marca histórica. lá, me manda no direct ou no WhatsApp que a gente já compartilha, passa o pessoal. E aí aproveita para falar aí pro pessoal, quem não segue o Brisa ainda, aproveita para seguir. Conteúdo top, o E, cara é gente boa demais. Tem muita coisa a agregar para vocês. Aí a pergunta, tudo é isso. tranquilo aí? E segue o Flander aí, que tem uma galera aqui que entrou aqui, né? Já aproveita Top, e segue. top. O Cláudio diz porque o mês que eu E ligo, o assim que Cláudio tiver já o trabalha. novo projeto, te convido novamente, manda aí para você e vai mais uns dias. Manda bala. Agora preciso organizar meu espaço, deixar tudo bonitinho também, deixar tudo em ordem, Joia, joia. tá uma Joia, bagunça, Flander, que joia. reorganizar. Olha lá, o Olha lá, Sandrão. o André vai Tá me seguir o dizendo, Brisa, vou ó. seguir o Top. Brice também. Você é um cara de pau. É, Fica nem o Custódio vermelho. falou tudo tranquilo aí, porque eu falo isso bastante. Eu ligo Ah, o e pessoal aí. também quiser Tudo também mais uma opção aí sobre inteligência emocional. Segue o Sandrão, segue o Brice. bem. Que Tá vão, anunciando vão, lá. vai ter um conteúdo legal direto no WhatsApp de vocês, no Instagram. Todo dia tem coisa legal com os dois aí. É isso, obrigado. Ô, Flander, pô, quero te agradecer demais aí pelo convite, tá, cara? Fiquei bem contente. A gente começa a Uhum. conversar, agora passou uma hora e tanto aí já. Que legal. Pô, foi muito rápido. Mas o assunto é bom, o assunto é legal, né? Então vai fluindo assim e a gente segue aí. Cara, Que nem agradeço eu falei demais tá, o convite. acho que falei com a Zayla e foi com o Clauber. Falei, quando quiser marcar a parte 2 a gente marca. Vai fazer a parte Ah, que 2 beleza. Vamos sim. aí já acaba tendo uma saga, né? Vamos nessa, vamos nessa, vamos nessa. Aí eu Se aproveito não também para te está, vamos agradecer ficar. imensamente aí, É ter se isso aí. pontificado com esse tema, que eu falei que no começo fiquei feliz que você pegou. E o legal que eu falei, os temas casaram certinho para cada um. Agradecimento para todo É, mundo aí que tá desde o começo, quem assistiu quase todas as lives aí. A Águida, acho que assistiu já. É Magda, não? A Águida, eu sempre fui na dúvida. Ela já assistiu, acho que todos as lives. Ela comenta, ela manda para mim lá no direct, direto. Agradeço de coração a todo mundo aí. Mas essa live também vai ficar salva. E quem depois quiser compartilhar com algum amigo, achar que vai agregar para alguém, a gente agradece. joia, joia. Que legal. Flander, então, gratidão demais, tá? Em seguida Eu a gente agradeço mesmo faz também uma mais outra uma vez. também. Tem assunto, poxa, para Ah, tem bastante. todas. Pô, Tem todas. gostou de todas. O Pinduca falou que tem que fazer uma sobre os sete chapéus também, né? Ah, também, também. Também é Tem que legal fazer de os sete fazer. chapéus. Então, eu tenho os pais dele, então É, preciso pegar para estudar isso aí. Aí já quem sabe um assunto para uma próxima. tá bom. Querido, muito obrigado. Obrigado a todos que estiveram aqui conosco, vocês que estão aqui ainda, né? Gratidão demais Uhum. aí por nos aguentar aí nessa uma hora e pouquinho. Tá bom? Valeu, 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 gente. pessoal. Obrigadão, bom feriado para Obrigadão. vocês aí. Fiquem com Deus. Um abraço. Até Tchau, tchau. mais. Tchau, tchau. Descansem bem.